Hi guys, my name is Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito dos wishes, dos desejos, lembram? Que era algo que a gente não pode totalmente traduzir do inglês para o português ou vice-versa, né, gente? Por exemplo, quando eu falo assim, I wish I had a lot of money. Tipo, eu gostaria de ter muito dinheiro, mas é como se fosse um sonho, né? Eu não tenho muito dinheiro. Então, I wish I had a lot of money. Mas eu uso sempre o quê, gente? Eu tô falando de um desejo que eu tenho no momento, então é um present wish, mas eu uso o quê, gente? O verbo no passado. Então, sempre para falar de um desejo no presente, eu uso o verbo no passado. Ou, por exemplo, se eu chegar e falar assim, I wish I didn't have a test today. Na verdade, o que significa? Eu tenho uma prova hoje, mas eu gostaria de não ter, tá? Então, eu continuo falando de um present wish e eu uso o verbo aqui, no passado. Só tem uma exceção nesse caso, né, pessoal? Quando eu uso o verbo to be. Então, se eu quiser falar, por exemplo, I wish I were an actress. Eu gostaria de ser uma atriz. I'm not, né? I'm a teacher. Mas o que acontece? Sempre que eu usar o verbo to be no passado, só com o wish, vai ser sempre were, tá? E a outra situação, gente, quando eu quero falar de algo que eu gostaria que tivesse acontecido, um past wish, ok? Para falar de um past wish, eu sempre vou usar o verbo no past perfect, ok? Então, o que acontece? Se eu chegar aqui e falar assim, ó, I wish I had bought the dress yesterday. Tipo, eu tô falando de algo que não aconteceu. Tô falando de ontem, então eu estou falando do passado. Imagina eu fui ao shopping e eu resolvi não comprar um vestido que eu gostei. Mas hoje eu tô me arrependendo, então eu falo assim, ó. I wish I had bought the dress yesterday. Eu gostaria de ter comprado, né, o vestido ontem. Então, o que eu uso sempre? O verbo no past perfect. Yes? Ou, gente, imagine que eu fui a uma festa, mas eu me arrependi, a festa estava horrível, né? Eu falo aqui, ó, I wish I hadn't gone, que eu não tivesse ido, né? I hadn't gone to the party. Mas o que acontece? Eu fui. Então é algo, gente, que eu não posso mais mudar, tá? Você só está falando de algo que você gostaria que fosse diferente. Good? So let's continue with the exercises, ok? Vamos continuar com os exercícios aqui. Então, gente, imaginem essas situações, tá? Imaginem que vocês vão me dizer se essas situações estão acontecendo no presente ou se elas já aconteceram, no passado, tá? E daí vocês vão escrever frases com wish. Então, por exemplo, you overslept, arrived late at school and couldn't take the test. Então, isso já aconteceu no passado ou ainda vai acontecer? Gente, você dormiu demais, chegou atrasado na escola e não pôde fazer a prova. Então, o que acontece? Isso é algo que já aconteceu no passado, né? E o que você pode dizer? I wish... Várias coisas podem ser possíveis.
possíveis, mas I hadn't overslept. Eu gostaria de não ter dormido tanto, né? Perdido o horário. I wish I hadn't overslept, né? Look at letter B. Olhem na letra B. It's raining hard and your umbrella is at home. Tá chovendo muito e o seu guarda-chuva está em casa. Então, eu tô falando de algo que está acontecendo no presente, né? Present. Então, por exemplo, o que você pode falar? I wish I took my umbrella. Então, eu gostaria de ter trazido a minha, né? O meu guarda-chuva, yes? I wish I took my umbrella. I wish it weren't raining. Eu gostaria que não tivesse chovendo, yes? It's also possible, yeah? I wish it weren't raining. It's another possibility. Sempre tem várias possibilidades, tá, pessoal? Olhem aqui na letra C. You didn't study for your test and you got a terrible grade. Você não estudou para sua prova e você tirou uma nota horrível. Então, gente, o que vocês podem dizer aqui? Já aconteceu, né? Então, eu estou falando do past, né? E o que você pode falar? I wish I had studied, for example. I wish I had studied for my test. Né? Eu gostaria de ter estudado, mas eu não estudei. Good. You are in a restaurant in France. You don't understand the menu. Você está num restaurante na França, mas você não entende o cardápio. É algo que está acontecendo quando? No presente, né? E o que você pode falar, gente? Você pode falar que você gostaria de falar francês, de estudar, yes? Então, I wish I had studied French. Algo que você não pode mudar, né? Mas, o que mais que vocês podem falar? Por exemplo, I wish I had studied French. Eu gostaria de ter estudado francês. Aí eu saberia entender o cardápio, né? Ou, I wish... Eu gostaria de entender. I understood the menu. Usando simplesmente algo que agora você gostaria que acontecesse, né? Eu gostaria de entender o cardápio simplesmente. Good. Let's see letter D. Look there. Letter E. You lost your favorite sweater. Você perdeu o seu suéter, a sua blusa de lã preferida. Quando isso aconteceu? Você já perdeu. Então, é algo relacionado ao past. Então, I wish I hadn't lost my sweater. Yes? Eu gostaria de não ter perdido o meu sweater. Yes? It's a possibility. Look at letter F. I ate so much last night and I'm not feeling well. Eu comi muito a noite passada e eu não estou me sentindo muito bem. Então, o que você está falando? De algo que já passou, last night? Então, o que eu posso dizer? Por exemplo, I wish I hadn't eaten so much. Eu gostaria de não ter comido tanto, né? Então, é uma possibilidade também. And it's a pity you have to go now. É uma pena que você tem que ir agora, yes? Então, é algo que está acontecendo agora, in the present, yeah? So, I wish you didn't have to go now. Eu gostaria que você não tivesse que ir agora, né? I wish you didn't have to go now. Okay? How about
You don't get along with your older brother. Você não se dá bem com seu irmão mais velho. É algo que acontece agora. Então, you were talking about the present. Yes? Então, I wish you got along well with your brother. Né? Eu gostaria que você se desse bem com o seu irmão. Então, pessoal, simplesmente eu preciso pensar. Se eu estou falando de algo que acontece no presente, o verbo vai para o passado. Se eu falo de algo que aconteceu no passado, o verbo vai para o past perfect. Good? So study this part and see you next time. Goodbye.